Bem, pessoal, estamos aqui, né? Boa tarde, último dia de congresso aqui do CIOSP, né? O maior congresso de odontologia da América Latina. E a gente está muito feliz hoje, porque durante o congresso a gente tem visto aí que houve abertura de espaço para todas as categorias e tivemos a grata satisfação de ter ali há pouco uma apresentação da Associação das Auxiliares Técnicos de Odontologia também, uma grande explanação, e nós estamos recebendo aqui autoridades aí, pessoas aí que realmente brigam e lutam pela categoria aí de auxiliares e técnicos do Serviço de Saúde Bucal, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação e elas vão estar falando aqui, né? Nós estamos aqui com a Adriana, que é lá de Fortaleza, uma TSB que sempre está atuando, sempre nos encontramos lá em Brasília. E fala um pouquinho, Adriana, de como que está lá a situação para vocês e a importância do espaço que foi cedido para as auxiliares também estar expondo a sua categoria aqui nesse congresso. Olá, gente, boa tarde. Sou a Adriana, como o doutor Ricardo já apresentou. A gente fica grato porque a categoria precisa ocupar os espaços de valorização, de visibilidade, né? E antes nós não tínhamos, nós éramos segregados com relação a esse espaço mais aberto, a estar discutindo com outras categorias também atuantes na mesma saúde bucal. A gente parte do pressuposto de quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente procura usar de forma racionalizada cada espaço que a gente consegue para estar expondo as dificuldades, as pautas de lutas, o que se tem avançado, o que se pode fazer para que esse avanço seja mais proveitoso para a categoria como um todo. E é isso que a gente vem buscando, de congresso a congresso, de capacitação em capacitação. A busca é pelo reconhecimento e valorização. Muito bem. Temos aqui também a dona Ivete, que é TSB de Campo Grande, né? Prazer estar recebendo a senhora. Boa tarde a todos. A gente que agradece esse carinho, essa atenção, né, que o CFO, o CIOSP, que tem nos agregados, né? A gente está aqui para mostrar para a categoria que a gente está lutando, né? Eu, lá no nosso Conselho Regional do Mato Grosso do Sul, a gente tem a nossa comissão lá e ela está assim um pouco estagnada, mas já a presidente me procurou já, nós já vamos retomar o trabalho lá da comissão, porque é importante essa comissão, porque ela ajuda no papel educativo, né, e representativo da categoria no espaço que nós temos que avançar para que a gente cresça, né, para que a gente seja valorizado, para que a gente temos uma educação continuada, né, para aprimorar o acompanhamento das novas tecnologias que está surgindo dentro da odontologia. Então, o nosso CRO de lá abre as portas para nós e nós agradecemos. Em meu nome, em nome da Filomena e da Anato, né, esse comprometimento que eles tiveram conosco e como todo o Conselho Federal e Estadual está tendo. Obrigado. Muito bom. E temos aqui também a lenda, né? A lenda da odontologia, né? Dona Filomena Barros, né, que é uma guerreira que sempre está atuante, fundadora da ANATO, presidente da ANATO, que é a Associação Nacional de Técnicos e Auxiliares, né? Fala um pouquinho da trajetória da dona Filomena. Boa tarde, eu sou Filomena Barros, estou atual presidente nacional dos auxiliares e técnicos em saúde bucal. Eu estou na odontologia desde os meus 23 anos na luta, né? Esses dias mesmo, então, né? Esses dias. Agora eu já estou com 75 anos. Então, foi uma luta, mas foram grandes conquistas dentro da equipe de saúde bucal, dentro de todos os congressos, não foi fácil, mas o importante é que hoje nós estamos aqui agradecendo o Conselho Federal de Odontologia, a PCD, que nos proporcionou participar desse evento. Aqui nós estamos aqui no CIOSP desde 80, né? Chegamos, talvez até junto com, como eu tinha falado lá, com a Colgate,
a Colgate, a evolução da Colgate na saúde bucal, na odontologia, foi em 80. Ela se tornou líder em 80. E a Anato também, a liderança da Anato lutando de 80 para cá, hoje nós agradecemos esse espaço de grande importância, onde tem os cursos que nós saímos daqui, tem que se repassar para os que não vieram. No caso da Adriana, lá no Ceará, ela faz um relatório, a Ivete faz um relatório porque esteve aqui no CIOSP, eu também faço o meu relatório. Essa é uma grande importância, que desde 80 que nós estamos aqui, onde começamos do nada, e hoje nós estamos colhendo esses frutos. Eu sou TSB, eu tive a honra de ficar aqui em São Paulo fazendo um curso que meu professor foi o Bom Dia, e na primeira floretação de águas foi feita aqui em São Paulo, né? E hoje vários cursos que tive aqui em São Paulo, e também dentro desse congresso para poder passar nacionalmente para toda a categoria. Meu agradecimento ao CIOSP mais uma vez, a todos os cirurgiões dentistas, a todas as entidades de classe, que nós estamos aí na união. A Anato, ela preza a união da saúde bucal, que a nossa força depende da nossa união, organização e participação. Esse é o nosso lema. Muito bom, viu, dona Filó? A gente sabe da importância das auxiliares, das técnicas também, né? A odontologia, ela não é um trabalho a duas mãos, né? Você vai ser 4 ou 6. Para você entregar um bom trabalho, o trabalho de vocês é fundamental. A gente necessita de vocês, e a odontologia só vai para frente porque nós temos as auxiliares, né? Então, em cima disso, Adriano, que você falou que quem não é visto não é lembrado, realmente tem que se ocupar os espaços. Hoje, como que está o movimento de vocês? Vocês estão mobilizadas, tem a Anato que dá o apoio, nós temos conhecimento, né, que outras tentam outro caminho, mas vocês ainda são o grupo mais forte que tem. E como que está o trabalho de vocês com a associação? Doutor Renato, a gente acompanha para e passo, né, os passos que a Filomena vai trazendo de informações, os PLs nossos, PL terminativo, no caso de piso salarial. A categoria ainda precisa se organizar mais. No Ceará, o Sindsaúde faz esse trabalho pioneiro, né? A gente cuida de 184 municípios. Cada município a gente consegue fazer as visitas. Nós temos hoje subsedes em alguns municípios, nos maiores municípios do Ceará, onde a gente consegue ir capitaneando os profissionais da saúde bucal nível médio e técnico, conversando, dialogando politicamente também com prefeitos, com os secretários de saúde. E quando se trata de informação com relação ao nacional, não temos outra fonte, é a Anato. É a Anato que nos atualiza, que nos dá um mote do segmento. Sim. A importância da Anato aí, dona Filomena, há quantos anos tem a Anato? A Anato, na realidade, a Conato, ela começou em 78, mas depois, em 1995, foi que era Conato, e em 95 foi fundado a Anato. Foi fundado pela Catherine Alvarez, lá dos Estados Unidos, de Chicago, a pedido do Sérgio Pereira, tem um vídeo, tudo. Ela veio ao Brasil, num congresso internacional em Brasília, onde que teve 500 TSBs e SBs presentes. Bom. Foi muito importante. Como a Adriana falou ali, quando tem que passar alguma situação nacional, como no caso de Tocantins, de Palmas, nós levamos a Adriana, fizemos uma reunião com o secretário de saúde, conversamos, colocamos, eles entenderam do que realmente a categoria precisava melhorar, e foi assim que o secretário pegou e entendeu toda a explicação que a Adriana falou sobre
os procedimentos, né, Adriana? Financiamento. Sobre financiamento, e ele executou ficou muito agradecido da ANATO estar presente lá, fazendo um trabalho que desenvolveu muito a categoria, o trabalho da categoria no Estado. Hoje em dia a gente vê na atenção primária, pelo menos lá em Minas, o menor salário que a gente vê são das auxiliares de saúde bucal, né? Realmente é algo sofrível, é triste da gente ver a importância que tem o profissional e o tanto que é desvalorizado. Então essa luta, ela tem que ser permanente o tempo todo, né? A gente teve a criação de incentivos aí, que algumas portarias que estão vindo, mas infelizmente os municípios não têm se atentado para passar, né? Muitos poucos municípios. O meu município, enquanto eu estava como coordenador, eu consegui estar conversando com os profissionais, nós conseguimos essa portaria 960 e a 3493. Fiz questão de dividir por igual com as auxiliares de saúde bucal. Então, hoje lá, esse dinheiro que está sendo mandado, ele é dividido, 50% para dentista, 50% para auxiliar. Porque se é um incentivo por produção, por resultado, o resultado é da equipe. Então, nós tivemos esse consenso e aconteceu isso. Mas, infelizmente, não é o que tem, né? Nós temos lá pouquíssimos municípios que cumprem, alguns seguiram essas ideias nossas, mas o nosso conselho tem batalhado para isso, né? E lá no Mato Grosso, vocês têm a situação, o conselho atua com vocês, sempre está presente? Sim, no Mato Grosso do Sul, né? Sul? Exato. Lá a gente teve as entidades, comissões, né, se reuniram, né, e junto com o coordenador do município, certo? Foram lá, fizeram essa negociação, né, todas as categorias se juntaram, fizeram essa negociação junto com os gestores, né, e conseguimos igualar lá 40% para os auxiliares e 60% para os dentistas. Quer dizer, com um acordo que foi feito e que o pessoal não era aquilo que desejava, mas saiu contente que pelo menos vamos receber esse incentivo, né? Porque se não houvesse esse acordo, não tinha esse incentivo. Não é o ideal, né? Mas pelo menos. Mas melhor que nada, já é um avanço. Já é um avanço, mas lá a gente teve esse avanço, esse apoio. Né? E hoje um salário, a maioria das cidades é o salário nos editais, aí você vê um salário mínimo. Lá um salário mínimo. Salário mínimo e nem tem município que nem paga insalubridade, tem município que paga 10%, tem outros que pagam sob salário mínimo, não tem uma regulamentação disso, né? Então, assim, lá em Minas também a gente teve lá agora que o STF lá determinou que não pode ser mais baseado em salário mínimo, né? Não pode se indexar nada, então tem que ser sob o salário básico. Mas um salário base baixo também não adianta muito, né? Então, assim, hoje, da forma que vocês estão, vocês têm projeto lá que está em andamento, né? Que está lá o 2504, que é o projeto, o carro-chefe de vocês, que vocês estão batalhando. Você falou aí que ele está numa fase terminativa, né? Ele está na última comissão do Senado. Última, né, Filomena? Na última mesmo. Estava para designar o novo relator, né? Que agora é o Ângelo Coronel, isso? Nós fizemos o pedido lá para o Ângelo Coronel. O 2504, ele é um PL que ele foi criado no Paraná. Pelo uma cirurgião dentista. Vale lembrar só, Filó, que o 2504 ele não tem aquele valor inicial defasado, né? Ele teve correção. Não, hoje ele estaria em que valor, que é o último valor dele? Ele vai se atualizando de acordo com os dos ACS. Ele vai acompanhar, a ideia é que ele acompanhe o salário de agente comunitário de saúde. Ele acompanha ele acompanha o mesmo dos ACS. E, inclusive, agora os ACS já me procuraram para reunir, porque eles entraram com aposentadoria, né? Especial, né? E eles acharam melhor a gente ingressar esse PL deles, a mesma, no 2504/19, que seria uma emenda. Mas acontece o seguinte, o 2504/19, ele é um PL terminativo, só que ele está aguardando o 1969/23, que está
na CCJ. 1969 versa É a sobre ideia o quê? legislativa da Andréa Toledo de Minas. E ela é para quê? O que ele está requerendo nisso? Por isso que as pessoas se confundem. Porque o 1969/23, quando ele foi aprovado na Comissão de Recursos Humanos, lá com o Cantarato, que o senador Fabiano Cantarato, ele foi o relator, o piso salarial dele, inclusive lá o senador do Ceará, o Girão, ele foi contra, porque lá naquele PL está 6.000, é 5.900. Então ele achou um absurdo. Mas por que ele achou um absurdo? Porque a assessoria dele chegou para ele e falou que era um absurdo. Aí depois eu tive uma reunião com ele e falei para ele: senador, é uma ideia legislativa, o senhor tem que votar e o senhor tem que dar a opinião do senhor. Aí foi quando o Cantarato fez uma proposta e pegou e diminuiu lá, e ele foi aprovado na íntegra depois na Comissão de Recursos Humanos, porque eles entenderam que é uma ideia legislativa, eles têm que votar e ele vai se juntar ao 2504/19. Foi quando o senador Ângelo Coronel pegou e fez a junção desses dois PL. Por quê? Quando há dois PL na mesma casa falando do mesmo assunto, os dois vão se juntar para poder discutir qual que vai ficar. Aí nós temos a emenda do Lucas Barreto, do senador Lucas Barreto, que ele é de Amapá. Ele fez uma emenda muito especial. O senador, ele é um excelente senador, ele é muito cuidadoso com o profissional, com o trabalhador, e ele fez um trabalho de uma emenda que nem deixa nem acima da enfermagem, nem abaixo, mas deixa todos os profissionais de saúde recebendo bem, usando das 20 horas, 30, 40 horas e 40% da insalubridade. Então, o senador ele teve todo esse cuidado, a assessoria foi muito bem assessorado. E ele pegou o senador que era o relator, ele perdeu, ele não era mais senador, foi o último mandato dele. Aí esse PL ele foi arquivado. A ANATO correu atrás, pegou 42 senadores e assinatura no CEDOL, que tem que pegar agora a assinatura do CEDOL para desarquivar. Ele foi desarquivado. Ele, por ser desarquivado, ele está na ativa, ele está ótimo. É só juntar e os senadores votar na CCJ para ir para o plenário para poder resolver a situação nacional da categoria. A gente sabe o tanto que é importante a mobilização e essa cobrança política que todos têm que estar se unindo, né? Esse ano eu tenho falado muito pro pessoal que é um ano eleitoral, então esse é o ano para se aprovar esses PLs que já estão na linha do gol, né? Tá mais fácil, tem que se mobilizar, todos têm que unir. Adriano, nesse sentido aí de união aí em relação aos parlamentares, vocês têm feito esse trabalho, têm tido também visitas a Brasília, é um momento também de convocar os colegas para estar participando e esclarecer qual que é a importância dessas movimentações, né? Sim, doutor Ricardo, a gente tem acompanhado sim, nós temos a enfermeira Ana Paula, que é uma enfermeira lá do Ceará, de Fortaleza. Ela faz esse intercâmbio com a gente muito de perto, trazendo algumas informações. Aí tem a Augusta Brito, senadora do Ceará também, que pode estar nos ajudando também nessa questão. E realmente a categoria precisa se politizar mais no sentido dessas cobranças. Porque os senadores, os deputados, eles não vão conseguir lembrar dos pontos todos que são procurados em particular, mas dos pontos que a gente conseguir mobilizar e ter pessoas ali, esse fluxo da rede social, essa tecnologia que a gente tem, às vezes a gente nem precisa estar em loco para que a cobrança ela aconteça ali de forma bem concernente, mas
a nossa categoria ainda precisa da politização nesse sentido. Eu falo muito com o pessoal assim, que as idas a Brasília são importantes, mas aquilo lá é uma cereja do bolo. O bolo tem que construir ele na base, lá tudo, para chegar lá prontinho e você pôr a cereja em cima. Então, quando você chega lá para aprovar, que nós tivemos coincidência com os projetos nossos que estão lá, de chegar 2 vezes que foram lá, foram 2 comissões, um no Senado e outra na Câmara, que passaram. Mas tudo construído antes, né? Você não chega lá e vou pedir hoje para conseguir amanhã. Não é assim, né? Então, lá no Mato Grosso, vocês têm comissões lá que têm participado também com os parlamentares de lá? Nós conversamos lá com o deputado Beto Pereira lá e já conversamos também com o Nelsinho Trade. Ele é o relator do nosso projeto. Que é o relator de vocês, né? E a gente tem o comprometimento deles que vão nos apoiar a categoria para que dê andamento nesse projeto. Uma outra coisa que eu tenho batido muito com o pessoal você falou aí muito importante sobre a politização que a gente tem que ter, é que a gente tem que começar a ter referências de gente que é da categoria lá nos representando. Exatamente. Né? Você tem que começar esse movimento, porque você vê lá, médico briga para médico, enfermeiro, nós temos um deputado federal lá de Minas Gerais que é ferrenho defendendo enfermeira. Então, assim, de dentista a gente não tem ninguém lá, de auxiliar também não temos ninguém. Então, é o momento da categoria estar se unindo, odontologia como um todo, para fazer representantes. Tem batalhado que o pessoal falou, vocês lançam candidato no estado de vocês, para a gente ter representante lá. Se você tiver um representante lá, você pode ter certeza que as coisas são muito mais fáceis de caminhar, né? Verdade. A gente sabe dos limites que tem lá aí. Já é um caminho, né? Você tem que começar, e não só também em Brasília, não. Você tem que começar nos municípios, você ter vereadores, você ter prefeito que candidata, você ter nas câmaras estaduais, em todo lugar a gente tem que ter essa representatividade, né? Dona Filó, agora eu queria perguntar para a senhora a respeito de um questionamento que tem de muitos colegas, às vezes, que tem o projeto que é de médico e dentista, que é o 3999. A senhora é perseguida, o povo quer pegar no pé da senhora porque eles acham, por desconhecimento, que tem que ter auxiliar nesse projeto. Olha, o que a senhora me fala disso? Eu falo, a ANATO não defende a 399. Por quê? A 399 é um PL... que ele não é um PL, ele é uma lei. Essa lei, ela pode, dia 3, se os senadores quiserem, eles aprovam essa lei só para os médicos e os dentistas da rede privada. Só que agora, a luta da 399 é que os cirurgiões dentistas e os médicos da rede pública entre dentro desse PL. Esse PL não cabe entrar técnicos e auxiliares de saúde bucal. Por quê? Não conseguiram nem os auxiliares de laboratorista entrar dentro dessa lei. Eles já saíram. Essa lei agora ela é exclusivamente de cirurgiões dentistas e de médicos. Entendeu? Então, é uma lei 399. Ela está aí, já o pessoal, a luta pelo impacto financeiro, para que ela possa ser aprovada, se entrar o técnico de auxiliar de saúde bucal, e aí o pessoal vai ter que definir, é só os médicos e o auxiliar de saúde bucal e o técnico de saúde bucal, ou tira os médicos e fica só os dentistas e o auxiliar e o técnico de saúde bucal? Eu acho que não é justo. Por quê? Porque o técnico e auxiliar de saúde bucal já tem o PL dele, que é o 2504/19, e o 1969/23, que são terminativos, que está mais adiantado do que o da 399/61. Ele está na última comissão. Ele está na última comissão. É só ver que já está praticamente para ser aprovado. Né? Se tiver a mobilização, consegue-se isso facilmente. A questão é vontade política aí, porque nós temos o senador Davi, com todo o respeito que eu tenho, ele me conhece. Eu já fiquei mais de 4 horas em pé aguardando ele para ele me dar uma orientação.
que quando ele ia me chamar para falar, foi a época que ele mudou, saiu da CCJ e foi ser presidente do Senado. Mas nós temos pessoas lá em Macapá que podem fazer aquele trabalho de conversar com ele, porque ele tem que liberar o nosso relator, entendeu? E isso é uma coisa que, quando eu chegar agora, dia 2, eu vou correr atrás disso, já que não é justo. A menina me ligou agora no grupo, foi até ontem à noite, querendo saber se queria ir para Brasília dia 18. A ANATO não faz esse tipo de movimento de outros PL, porque vai deixar os senadores muito confusos, deputado confuso. Ou você fica com o 2504/19 e o 1969/23, ou fica querendo a 399, ou fica querendo aqueles outros que estão lá pendentes, que estão ainda na Câmara, que vão passar em todas as comissões da Câmara. Saindo das comissões da Câmara, vai passar em todas as comissões do Senado. Quer dizer, vai durar o quê? Trás, né? Um projeto que já está lá praticamente para ser aprovado, uma comissão. Se houver uma mobilização de todo mundo com uma ideia única ali, é muito mais fácil de ser aprovado, né? A ANATO então, é aberta para isso. Esse é o papel, talvez, de estar divulgando mais também, né? Exato. A gente sabe que hoje rede social é o que há. A gente teve o deputado Emanuelzinho falando na quarta-feira ali, o tanto que ele está recebendo cobrança. Ele falou, todo dia meu Instagram tá cheio de coisa lá, toda hora estão me cobrando, não sei o quê. Então a gente sabe que isso é efetivo, né? Então hoje o pessoal, qual que é o Instagram da ANATO? Ele é ANATO, como que é? É ANATO mesmo. Não, é ANATO mesmo, né? Nacional. Cadê o cartaz dela? É ANATO Nacional. Vocês vão procurar aí no Instagram e sigam, né? Mobilizem-se, manifestem. Tudo que for postado, você tem que postar, marca o seu parlamentar. Esse ano é ano crucial para essas resoluções, para poder resolver isso, né? Então, tem que estar mandando mensagem, tem que cobrar. Se souber que um deputado está chegando na tua cidade lá, ele está lá para fazer o papel dele de pedir, você também tem que ir lá e mostrar o que você precisa de apoio, né? O que as pessoas não entendem é que o nosso PL, o PL da ANATO, que é o 2504/19 e o 1969/23, ele está no Senado. O deputado pode conversar com o senador. Essa articulação entre eles existe, né? E a gente tem que usar isso a favor da gente. Existe entre deputado, entre vereador. Todo mundo é favor para todo mundo lá. Você olha o meu projeto, eu olho o seu, e assim caminha, né? E assim vai. É isso que tem que fazer no Estado. Procurar o senador, o deputado, o vereador, o deputado estadual no Estado. Como eu tive agora lá no Ceará, uma deputada falou lá no Cine de Saúde e tal, ela não sabia de algumas coisas, ela se inteirou e ela se propôs a nos ajudar, que é a deputada enfermeira Ana Paula, federal, e também a senadora lá do Ceará, que eu encontrei com ela, Augusta Brito. E encontrei com ela lá no Senado, ela falou, ótimo, vamos trabalhar junto. Depois do recesso agora, vamos conversar. E tem muitos senadores que estão querendo ajudar, mas eu acho que agora é um ano político, vamos fazer o dever de casa no Estado. Tem que fazer nas bases, né? A base tem que vir toda construída, né? Porque eles precisam de voto. A gente teve lá uma orientação do senador Magno Malta, um dia que a gente teve lá falando do projeto nosso, ele falou, é muito importante você chamar lá, o cara tem um churrasco, tem um encontro lá com o prefeito, vocês têm que fazer esse trabalho na base, principalmente em ano político, né? Eu falei isso, mas acontece o seguinte, elas acham que não é hora de se ir lá para o Senado. Pode ir, quem quiser, tiver dinheiro para ir, pagar para ir, pode ir, mas vai fazer, eles querem agora o assunto, o dever de casa é na base, por ser ano político. Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho aí, que a gente já está quase encerrando, mas a importância de sindicalizar-se. A gente sabe que muitas questões aí relacionadas a negociações com o prefeito, tudo passa por sindicato. A entidade que tem legitimidade para estar questionando e estar debatendo essas coisas, acaba sendo sindicato, é sindicato. Tanto que a gente teve algumas questões de conselho entrar com ação,
quando chega lá a ação, ele não julga o mérito, ele vai julgar que não é competência do conselho pedir. Exatamente. Então, a necessidade de fortalecer o sindicato, a importância que tem o sindicato para todas as categorias. Doutor Ricardo, o sindicato, a entidade sindical, é ela realmente que corre atrás no setor privado das convenções coletivas, dos acordos coletivos, né, onde a gente tem os dissídios salariais, os reajustes. Geralmente a data base é janeiro para os setores privados, mas o sindicato ele precisa do fortalecimento da categoria, porque o sindicato ele não se faz por si só. O sindicato ele é a soma de todos os trabalhadores. É isso que a gente difunde nas bases, nas visitas, nos encontros. A gente tem recebido mais retorno dos trabalhadores, a gente tem conseguido conversar, mas a gente ainda pode ampliar isso. E essa ampliação trazer, de fato, conquistas maiores a todas as categorias. Né, e a gente teve assim, um grande baque para o sindicato, que foi quando parou de ser obrigado à contribuição sindical, porque antes você tinha que contribuir de qualquer forma. Hoje a pessoa só contribui se ela filiar e se por opção dela. Então Sim. Isso é um limitador, né? A gente sabe que entidades aí, para você ter um advogado, você ter um escritório, internet, um telefone, tudo gera custo, né? Então, para um sindicato poder estar trabalhando, a única fonte de recurso que ele tem é a contribuição sindical que todos os filiados vão estar pagando, né? Então, daí tem a importância de estar se filiando e estar fortalecendo a entidade que vai representar vocês, né? A reforma trabalhista ela trouxe esse grande peso às entidades sindicais. Mas, por outro lado, também se ampliou o olhar, doutor Ricardo, para os sindicatos que realmente atuam na base. E serviu também para ver o tanto que era importante um sindicato forte, né? Sim. Porque hoje você não tem entidade que brigue tanto, né? Não. Então você vê que perdeu isso muito aí com essa falta de obrigatoriedade de estar contribuindo, né? Mas nós vamos trabalhando, vamos esclarecendo o que precisar dos conselhos, aí tem que ir batalhando e divulgando e andando em conjunto, né? Que é o que é muito importante. A ANATO, ela é forte, que ela é persistente, ela não desiste. A ANATO, ela corre na parte política, mas quando se trata de falar de piso, falar de convenção, eles têm que se filiar ao sindicato, que a ANATO já não vai se envolver nessa parte de salário, entendeu? De convenção. A ANATO se envolve na parte política, na parte de cursos da educação continuada, de parte científica, de congressos, de tudo. Mas a parte política, ultimamente, a ANATO é muito forte nesse sentido. Inclusive, agora, nós estamos aí com o nosso encontro nacional, o terceiro encontro nacional dos auxiliares e técnicos de saúde bucal. É o terceiro encontro da ANATO com as entidades de classe, comissão e Câmara Técnica. Que vai acontecer onde? Lá no Ceará, do dia 30 ao dia 30 de junho a 3 de julho. Vai ser lá no Ceará, na Universidade... No campus do PC, na UFC, Universidade Federal do Ceará. Do Ceará, e a gente conta que todos possam ir, as entidades também, todas vão receber o convite, como todo ano é o nosso terceiro encontro, e a gente tem que agradecer o Conselho Federal, porque eles nos apoiou muito no segundo encontro e vai nos apoiar agora no terceiro. Ótimo. E é isso aí. Então, eu faço convite para todos. Vai ser um evento muito valioso, onde, quem sabe, até lá o nosso PL vai ser lançado, oficializado. Pode ser a cereja do bolo lá, o bolo vai estar pronto, lá. Né? Quem sabe lá o senador, vamos apressar e vamos dar essa cereja do bolo nesse evento. Entendeu? A gente teve lá o ano passado no Enatexto, né? Vocês estiveram presentes. Sim, lá, né? Teve o lançamento das diretrizes das TSBs, né? Então, nesse sentido aí, a gente vê que o Ministério hoje ele está vendo a necessidade do CT técnico qualificado. Verdade. Que acaba assim, para você ter só profissional de nível superior é oneroso para ele, sendo que o técnico ele vai resolver grande parte dos problemas, né? Só que nesse sentido, o governo, até que ponto que o Ministério está tendo incentivo para a educação continuada, está tendo treinamento. Lá em Minas a gente está com um grande problema que
pela defasagem salarial, você está tendo muitos concursos que não aparece gente. A pessoa não aparece. Ricardo, você sabe que Minas foi piloto na modalidade 2, que tivemos lá em Minas, né, com a Inês lá, um trabalho muito bonito lá. E, assim, na realidade, Minas foi um piloto tanto até da nossa luta, que o nosso primeiro encontro do ENATO Nacional começou em Minas também. Então, muitas coisas, muitas conquistas que Minas nos proporcionou, nos apoiou, e eu quero, assim, em nome da ANATO, agradecer a você lá e a todos as nossas conquistas. Lá em Minas a gente está de portas abertas. Lá nós temos uma assessoria bem bacana, que corre muito bem, que nos apoia, que sempre está junto, né? O Rafael é nosso presidente lá, temos um jurídico que é bem atuante. Nós temos lá trabalhado no sentido de estar levando esclarecimento para as prefeituras. Tivemos portarias agora aí, notas técnicas aí em relação à parte da insalubridade do que foi mudado agora. Eu faço parte de uma comissão que tem visitado cidades e é bacana assim de você chegar e ver que o pessoal fala, nunca veio aqui, nunca falou nada para a gente. Então é uma outra coisa que a gente tem que começar a ter os conselhos, ter os representantes que vão estar visitando cidades também, né? Então a gente sabe que ponta, né? Tem que apoiar lá na ponta. Você tem que ter o representante que vai lá e leva. Às vezes tem muitos casos que é por falta de conhecimento mesmo. Tem cidades que você chega e explica, a lei é essa, tem que melhorar isso é importante. Você tendo um trabalho qualificado, você reduz custos na tua saúde, uma coisa que eles se preocupam só com o número, mas se você tiver uma atenção básica bem feita, um profissional satisfeito, ganhando bem, fazendo bem o trabalho dele, o teu custo lá na frente da tua ação terceirizada é muito menor, né? Então, assim, nós vamos ter o EMAPESPO lá em Minas, vamos mandar convite para vocês, né? Que bom. Então, nós devemos ter, para 2027, deve ter o ENATESPO, vai ser em Belo Horizonte também. Provavelmente vamos estar apoiando lá também, né? Então, estaremos de braços abertos e contem com a gente. Eu até queria falar lá para vocês de Minas para formar a comissão, porque a ANATO vai retomar aqui no Conselho Federal as comissões para poder organizar no Brasil todas as comissões. E eu quero que Belo Horizonte se organize e a ANATO está lá à disposição. A gente tem hoje nas nossas câmeras técnicas, nós temos participação de auxiliares. Ontem até encontrei a Sinhara aqui, que ela é da nossa Câmara Técnica de Saúde Coletiva, muito atuante, super competente. Nós temos lá um técnico de prótese, que ele é subdelegado lá em Teófilo Otoni, acho, mas vamos ter uma delegacia lá na cidade dele, que é uma cidade grande. Provavelmente teremos um técnico como delegado regional, sabe? Então, assim, tem que envolver todo mundo, né? Eu acho que a saúde bucal, ela tem que se unir e desenvolver isso que você está falando, como lá no Ceará, né? Se unir para poder a equipe de saúde bucal ela andar, se desenrolar e resolver e conquistar esses objetivos que está aí. As vaidades têm que ser superadas, né? Para o bem da odontologia, você não pode ter... O excesso de vaidade prejudica demais, né? Às vezes você está caminhando por causa de uma palavra mal colocada, uma entidade que se acha melhor que a outra, desanda tudo, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo tem que... Primeiro põe a categoria, põe os profissionais no primeiro patamar, seja conselho federal, estadual, sindicato, o que for. O dia que começar a olhar que o importante é o profissional, tem que defender o interesse do profissional, as coisas devem caminhar mais fáceis, né? E caminhando para o encerramento, deixa sua mensagem final aí, convocando. Vocês também vão falar. A gente só tem que agradecer, doutor. Nós estamos muito felizes, né, com esse evento, com a proposta da ANATO. Estamos aqui procurando a valorização dos profissionais, que essa luta, ela não é fácil, mas a gente pede para que a nossa categoria nos apoie. Sem o apoio, a gente não consegue um objetivo tão rápido. E se tiver todo o apoio da categoria, o nosso objetivo é alcançado mais rápido e todos nós, como é que se diz, ficamos felizes, né? Sim. Né? Então, profissional feliz, população feliz, gestor feliz, tudo caminho, sim. Né? Então, eu peço esse apoio geral da categoria para que a ANATO tenha esse objetivo que levar a valorização profissional até eles. Ótimo. Adriana, suas palavras de encerramento aí.
Eu também inicio essas palavras com um agradecimento à Arena do CFO de nos receber, de nos ouvir, né? Nossos saberes, nossas vivências, e dizer para vocês, gente, que a saúde bucal ela segue resistindo há bastante tempo. Nós somos resistências, somos resilientes, somos combativos, mas nós precisamos de olhar atento e de valorização. Essa valorização, ela é para já. Dona Filomena. Eu quero agradecer o espaço, né? Não só aqui do podcast, mas também da Arena, onde que nós tem 3 anos que nós já estamos ocupando a Arena. É uma conquista. Eu quero agradecer em nome da ANATO, ao CFO, essa oportunidade de estarmos aqui, passando para toda a categoria, o que ela tem que ouvir, entendeu? O que ela precisa da união, da equipe de saúde bucal, que a ANATO está à disposição, a ANATO está aí com a filiação, a ANATO quer a união da equipe de saúde bucal e das entidades de classe. Esse é um recado, é um desejo que a ANATO tem, que todas possam estar de mão dadas na valorização do profissional, entendeu? Então, a ANATO agradece você, Ricardo, a todos os que deram apoio até hoje para a ANATO, e eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui ainda nessa minha idade de 18 anos. 18 anos. Mas é assim mesmo, entendeu? É uma luta, entendeu? É uma conquista. Sim. E com essa luta e essa conquista, a ANATO abraça todos. Muito bom, tá? Em nome do CFO, nós agradecemos aí a participação de vocês, tá? Realmente nós precisamos de guerreiras, vocês são referência, vocês são um norte para muitos profissionais. Que a gente não desista, que os profissionais não desistam e que vistam a camisa, que saibam que eles são importantes, né? Que é importante estar todo mundo unido para poder conseguir o objetivo, né? Então, em nome do CFO, agradecemos aí a participação sua, Adriana, Ivete, Dona Filó. Leva o nosso abraço aí a todos os ASBs, estaremos juntos aí, contem aí com os conselhos regionais, com o nosso apoio no que for possível, tá bom? E que a odontologia toda evolua aí e traga muitos benefícios para todos. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigado. Viu?